Fala pessoal, hoje eu assisti ao filme Vitória, filme brasileiro dirigido por Andusha Weddington e que é o filme que está sendo anunciado como a última produção onde teremos Fernanda Montenegro, pelo menos nos cinemas. Esse é o último trabalho da Fernanda Montenegro para os cinemas. Ela vai ainda fazer alguns trabalhos com teatro, talvez na televisão, mas nos cinemas, Vitória é o último filme dessa grande artista, dessa grande atriz. Olha, chega a ser assim, eu confesso que emocionante assistir ela, ainda mais sabendo que é o último, mas a atuação que ela entrega, que é uma coisa magnífica, maravilhosa, eu vou falar mais disso. Esse filme, ele começa sendo dirigido pelo Breno Silveira, o projeto originalmente é dele, mas ele veio a falecer durante o projeto, então o Andusha completou a direção. Inclusive o Andusha ele é parente da Fernanda Montenegro. Bem, gente, o filme ele se baseia numa história real, né, de uma mulher que por muito tempo ela vivia em um condomínio no Rio de Janeiro que dava de frente para um ponto de tráfico. E ela, bom, se sentia muito vítima daquela situação, muitos barulhos de tiro, muito tiroteio, bala perdida, muitas situações horríveis que acontecia com ela, que de certa maneira também traduz boa parte do dilema da violência urbana que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Então ela acaba filmando as ações e entrega para a polícia, da parte da polícia dá uma investigação, enfim. Então é uma história real que baseia o filme. Agora falando em termos de filme, gente, assim, esse filme ele é completamente baseado na figura da Fernanda Montenegro como a personagem Vitória. Na verdade, a personagem não é Vitória, né? A personagem é a Dona Nina. Quem vê o filme vai entender por que é Vitória, mas enfim, isso é uma coisa que lá no final do filme explica. Mas vejam, então o filme ele é completamente baseado na personagem da Fernanda Montenegro, que é a Dona Nina. É aquele tipo de filme que realmente é baseado num personagem e que esse personagem tá em quase todas as cenas do filme ela tá. Não apenas ela tá presente, como ela protagoniza as cenas do filme, né? Assim, mais ou menos, por exemplo, dá um exemplo, assim, por exemplo, aquele Coringa lá do Joaquin Phoenix, o primeiro, não vi o segundo, mas que ele é assim, ele é todo baseado no personagem, o personagem tem todas as cenas, é o protagonista de todas as cenas, é tudo em volta só dele, né? Não tô comparando os filmes, tô pegando só essa característica, até porque Fernanda Montenegro é muito superior ao Joaquin Phoenix, a Vitória é muito superior ao Coringa. Então assim, gente, só pegando então em termos de estrutura, né? E então a direção do filme ela opta por realmente basear, ou seja, é a interpretação da Fernanda Montenegro sobre o personagem é que conduz a trama como um todo. Isso não é um problema, é a escolha narrativa que foi feita e que funciona bem. Então, em termos ainda de estrutura, o filme ele segue uma estrutura bem clássica. E eu quero adiantar para vocês aqui que o filme ele é um bom filme. Eu gostei bastante do filme, tá? Então, o filme inclusive ele continua aí em alguma sala de cinema, em alguns horários. Eu recomendo quem puder vá assistir. Agora vejam, ainda em termos de estrutura, ele segue uma linha de estrutura, uma linha narrativa, uma linha dramatúrgica bem tradicional. Então no começo do filme a gente conhece os personagens ali, nos primeiros cerca de 20 minutos, a gente vê a situação dela. Então a gente já vê nas primeiras cenas a situação da Dona Nina. E aí eu quero destacar uma coisa que eu quero falar aqui com vocês. Esse filme, ele é sobretudo sobre a condição da velhice. É um filme que é sobre a solidão dessa mulher idosa. O filme é basicamente sobre isso. Tanto que as primeiras cenas do filme, a primeira cena é ela olhando para a praia, ela sozinha olhando para a praia. E a segunda cena é ela em um supermercado sendo meio que ignorada por um vendedor. Então, por um atendente do mercado, um supridor, né? Ela tá ali vendo o preço da carne, o preço não condiz com o que está escrito, ela reclama, o sujeito nem dá bola para ela continua reclamando, aí o sujeito fala, não, mas senhora, eu não sou dono do mercado, eu só trabalho aqui. Então, que é uma condição que
é comum da nossa sociedade, ignorar o idoso e muitas vezes tratar ele como criança, assim, infantilizar o idoso. Então, o filme, ele basicamente ele é sobre isso durante toda a sua linha narrativa. Ele vai cada vez mais mostrando essa condição de solidão da personagem, inclusive nessa questão dela viver uma vizinhança perigosa, porque ela é uma massagista, claro, ela tem a aposentadoria, mas ela é massagista. E aí tem uma cena que tem um tiroteio. Aí corre a notícia do tiroteio que está acontecendo, ela recebe uma ligação de uma cliente desmarcando porque seria na casa dela, aí tem uma outra amiga dela que ia visitar ela para jantar, já liga e diz, não vou poder ir aí, porque ela vive num mundo de isolamento, onde essa situação da violência faz com que ela fique ainda mais isolada. E aí, essa situação dela conviver de maneira cotidiana com essa violência, e que faz com que ela parta para uma espécie de uma tentativa de resolver o problema, casa muito bem com uma situação que é cada vez mais cotidiana nas cidades brasileiras e latino-americanas, em especial as grandes cidades, os grandes centros urbanos, que é essa situação da violência, do narcotráfico, do problema que a gente tem com a violência, com o medo que as pessoas têm. Inclusive, eu diria que isso é muito bem trabalhado no filme, com algumas reminiscências. Esse filme, gente, ele é um filme de detalhes. Isso é uma coisa que me agrada muito. São detalhes na narrativas que, digamos, sintetizam uma realidade maior. Essa questão da violência, por exemplo, a gente tem algumas situações de reuniões de condomínio, onde os condôminos cada vez mais optam por fechar cada vez mais o condomínio, né? Então, e ela querendo uma solução, vamos para a polícia, vamos denunciar, e as pessoas têm medo, não, mas aí eles vão vir contra nós, a gente não pode fazer nada, e ao mesmo tempo, cada vez mais votam por um estatuto interno do condomínio onde ela mora, onde cada vez mais, não, agora não pode mais entrar ninguém de fora, agora tem que se identificar com antecedência. Então, cada vez mais as pessoas vão se fechando e se encastelando cada vez mais nos seus próprios espaços particulares. Isso é uma situação que é uma realidade nas nossas cidades, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que, de certa maneira, também são pessoas pobres, entendeu? Outro detalhe que é muito interessante no filme, que, como eu falei, são pequenos detalhes que vão conduzindo e vão dando cor, vão dando color à narrativa. Uma pequena porcelana, uma xícara de porcelana que ela ouve um tiroteio, se assusta e cai, aquilo lá quebra. E aí ela pega aquilo lá, ela passa tem várias cenas do filme onde ela tenta consertar, tenta colar aquilo lá. Aí lá no final, ela consegue finalmente juntar aquilo ali, só que tem um pequeno furo onde o café escapa. E aquilo ali também é uma metáfora do que vai acontecer com ela. Eu não vou contar o final, tá? Não se preocupe. Mas é uma metáfora dessa coisa escorrendo que vai... É simbólico do que acontece com ela. Eu acho muito interessante essa simbologia que a direção faz. E aí, é claro, essa primeira parte do filme, que é muito boa, acho que talvez seja o ponto mais forte do filme, quando apresenta os personagens. Então tem ela, tem uma vizinha dela que é trans, que é interpretada pela Linda Quebrada, que também é uma personagem muito boa. Eu não sei se ela é atriz ou não, mas ela atua bem no filme. Tem um outro menino que é o Flavinho, tá? Que ele é tipo assim um faz tudo, ela dá uns trocados pra ele ajudar a carregar compras e tal, mas que é um amigo que ela tem, acaba se tornando, é uma criança, mas assim, é um amigo, e assim, gente, o personagem da Fernanda Montenegro é o que dá o tom da narrativa, e que ela faz assim com uma genialidade muito grande. Gente, o controle de voz que essa mulher tem, o controle de facial, assim... Ela sai de uma situação de ação para uma situação de ironia, onde ela ironiza um personagem, depois ela se fica irritada em questão de segundos. É uma coisa assim que é muito grandiosa, é muito grandiosa. Olha, eu me sinto até um idiota de estar aqui tentando analisar a interpretação da Fernanda Montenegro, por mais que eu conheça do assunto, mas assim, quem sou eu? E isso é uma coisa também assim, a personagem dela é a única personagem que tem um amplo desenvolvimento na narrativa, porque eu já expliquei, a estrutura é mais ou menos essa. Agora, eu dei uma lida, dei uma olhada em algumas críticas sobre esse filme na internet, né, algumas análises e tal. O pessoal dizendo que só a personagem dela se desenvolve, os outros não. Gente... O Marcinho, o personagem esse menino que faz, ele se desenvolve também no filme, gente. Inclusive lá no final tem uma virada que muda o personagem dele e muda, de certa maneira, o desenvolvimento final da história.
procuram-se intérpretes, hein, gente? Como diz aquela velha música, a apatia é grande e a crise é geral. Mas seguindo aqui, né, essa primeira parte, então, a gente conhece mais ou menos esses personagens e a gente conhece o problema dela, terminam quando ela entra na loja e ela compra a câmera, né? A câmera de filmar, e aí não tem como não fazer referência, né, ao Janela Indiscreta do Hitchcock, que tem uma referência ali, inclusive estética, a janela onde ela olha, ela passa a olhar, né, o movimento criminoso, né? Tem aquelas persianas, também parecido com o filme do Hitchcock, ela coloca a câmera ali. O filme do Hitchcock é um jornalista com uma câmera fotográfica observando a vizinhança, e aqui é uma questão uma câmera de vídeo observando o tráfico. Só que nas duas situações são situações que tu tá observando a vida a partir de uma lente. Então tem essa referência, essa metalinguagem, né, de certa maneira. Inclusive tem uma cena que eu achei muito interessante, gente, que quando ela tá filmando, porque ela sempre começa a filmar a rua, né? E até é uma história que se passa no começo dos 2000, né? É uma câmerazinha mini DV, eu já filmei com câmera como aquela dela do filme, inclusive, quando eu tava começando, né, na minha carreira aí de diretor. E é interessante que é o seguinte, tem uma cena onde ela tá ali olhando a janela e a câmera do filme, né? Ela tá ela filmando aqui, a câmera faz um movimento, né? Um movimento de panorâmica por trás. E aí por trás dela a gente olha por trás dela aqui e vê a telinha a telinha da câmera de vídeo dela filmando a rua. Então a gente vê a rua pela câmera do filme e pela câmera dela. E como teve esse movimento aqui, esse movimento, digamos assim, ele torna consciente para quem tá vendo que aquilo ali de certa maneira rompe a parede. Só no movimento de câmera a gente toma consciência, o nosso olhar vira o olhar da câmera. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Então, o diretor que sabe o que faz. Isso é o diretor que sabe o que faz, né? O Andrucha, ele é um diretor já bem experiente, né? Então, assim, eu achei muito legal esse detalhe. Depois entra na narrativa a questão do outro personagem, que é o Flávio, que é um jornalista investigativo que passa a ajudar ela e tudo, né? Agora, é interessante que a gente vê a partir das ações dela ali, a gente vê tanto essa questão da violência urbana, como a gente vê a questão da corrupção policial, quando ela vai denunciar também, né? Então a gente vê uma série de problemas que não se resolvem em uma situação individual. Isso até é trazido no filme de certa maneira, né? Quando ela vê uma entrevista de uma inspetora de polícia civil falando e dizendo, olha gente, eu quero resolver, mas não dá, porque na delegacia que ela vai não tem problema, não dá negócio, os caras não querem ajudar ela é bem sarcástica com o major que atende ela, né? Fala, tu não tá trabalhando. Tu não tá trabalhando, porque ele fala assim, quando der uma pausa no meu trabalho, eu ajudo. Não, ela fala, teu trabalho é uma pausa. Então, essas coisas assim, sabe, gente? E então, assim, ao mesmo tempo, essa ironia dela, que tem a ver, claro, com a personagem, tem a ver com a maneira como a Fernanda desenvolve a personagem, mas tem a ver um pouco com a condição dela no meio, né? E tem um pouco a ver também com, digamos assim, com o cinema brasileiro, claro. E quando ela tá vendo a entrevista dessa inspetora na TV, a inspetora fala, olha gente, eu tô fazendo o que eu posso, mas esse problema é um problema social muito maior, que vai se resolver com outras questões muito maiores do que a gente faz aqui. Ela percebe, vai atrás dessa inspetora, enfim, começa a juntar força, eu não vou dar spoiler, tá? Mas, então assim, depois de uma introdução de uns 20 minutos ali, onde acontecem coisas muito legais, o filme vai para um segundo ato, né, onde vai desenrolando esses fatos. Então ela vai filmando o que está acontecendo, vai procurando ajuda com os vizinhos, vai procurando ajuda na delegacia, até que tem uma questão de uma dramaturgia, vou repetir isso aí, tá gente, mas é uma dramaturgia clássica onde os elementos do filme, os acontecimentos do filme, eles vão adicionando mais tensão, que é uma estratégia clássica desenvolvida no cinema dos Estados Unidos e da França, né? Onde vai desenvolvendo mais tensão, para que lá no final toda essa tensão vá se juntar numa cena, num grande final que vai, sabe, vai juntar tudo o que aconteceu antes ali, o que os franceses chamam de grand finale, né? Então vai ter ali um grand finale que vai, eu não vou dizer o que acontece, mas tem ali um desenrolar dos fatos ali, enfim.
Ao mesmo tempo essa questão dela ir pra cima, dela ir pra luta e tentar resolver um problema sozinho, às vezes até lembrando de como a situação era antes disso, que era mais tranquilo, me lembra um pouco o filme Gran Torino, do Clint Eastwood, né? Que também é um personagem que vê a violência, não sabe o que fazer, é mais velho, se sente deslocado. Só que lá, cara, o personagem acaba se moldando um pouco, ele fica um pouco mais flexível, mas ao mesmo tempo ele tem aquela visão mais conservadora, né? Aqui é diferente com relação a isso, até porque a personagem da Dona Nina, da Montenegro, já é uma pessoa um pouco mais arejada, né? Mas, gente, assim, sintetizando, é um filme que tem uma dramaturgia, uma condução bastante clássica, bastante, assim, sem grandes surpresas, mas que funciona tudo muito bem. O filme é muito redondinho no sentido de que as coisas vão acontecendo bem no seu tempo e tem um desenvolvimento bem ágil, assim, porque é o tipo de filme que passa rápido, porque a personagem da Fernanda Montenegro tá sempre fazendo alguma coisa interessante, sempre te gerando interesse no olhar, sabe? O espectador, ele tá sempre interessado no que vai acontecer a seguir e as coisas vão acontecendo muito bem. E o filme é todo baseado na Montenegro, e a Montenegro dá um show, um espetáculo. Eu quero aqui agradecer essa grande artista por tudo que fez conosco aí no cinema, né? A Montenegro que tem uma trajetória que, assim, talvez no futuro eu faça um vídeo em homenagem a ela, tá? Eu acho que é uma coisa que seria muito interessante da gente fazer aqui na Cinemateca Histórica. Mas, pô, ela que além do teatro, da TV, começou a carreira dela no cinema com o filme A Falecida do Leon Hirschman, em 1965, um filme do cinema novo, gente. Que é o começo dela no cinema. E ela termina aqui com um filme que também é muito bom, sabe, esse filme é um filme que é digno de ser, assim, o último filme da carreira dela, é um filme muito bom, muito interessante, quem vê com certeza vai gostar, em especial por ela dá um espetáculo, como já fez lá na Falecida de 1965, não tem filme que ela tenha errado, ela tá muito bem, mais uma vez aqui dando um espetáculo, e cabe aqui pra mim agradecer tudo que ela fez pro cinema, e agradecer quem chegou até aqui. Pedir para vocês darem um like aqui, gente. Se inscrevam aqui na Cinemateca Histórica. E eu quero avisar que eu também escrevi um texto sobre esse filme, que eu estou subindo para o blog da Cinemateca Histórica. Então vocês podem ler aí. Eu vou colocar aqui na descrição ou na bio, depende de onde vocês estão vendo esse vídeo, que eu subo para vários lugares, né? Mas digam o que vocês acharam, quem viu o filme aí. Quem não viu também pode falar com a expectativa, tá? A gente se fala aí. Viva o cinema brasileiro e viva Fernanda Torres.